O nosso grupo vai tratar do histórico do controle de constitucionalidade. E para isso nós vamos iniciar falando da origem do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Vale destacar que nos Estados Unidos surgiu o controle de constitucionalidade difusa. É importante a gente entender que o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos ele não surge de forma expressa na Constituição, ele surge de forma histórica. Mas para isso é importante a gente entender que os Estados Unidos, antes da independência, era apenas uma confederação de estados, uma confederação das 13 colônias. Após a independência, os Estados Unidos passou a ser um modelo federalista. E nesse modelo federalista americano, nós temos três características principais. A primeira delas é a presença de uma Constituição escrita e rígida. A segunda característica é a divisão dos poderes, em três, que nós já conhecemos. E a terceira característica é a garantia dos direitos individuais. A partir do momento em que surge essa Constituição escrita e rígida, surge também o entendimento de uma hierarquia de leis. Surge o entendimento de que a Constituição está acima, no hierarquia, em relação às demais normas. A partir daí, a gente entende que mesmo sem expressa previsão legal, já existia essa hierarquia de leis. O caso principal que vai dar origem ao controle de constitucionalidade difuso nos Estados Unidos é o caso Marbury versus Madison, que aconteceu em 1808. E nesse caso, ficou decidido que a Suprema Corte, o Poder Judiciário como um todo, poderia afastar as leis que são inconstitucionais. A partir desse caso, surgiu então essa possibilidade do Poder Judiciário afastar essas leis inconstitucionais e a partir daí surge esse controle de constitucionalidade difuso. E aí a gente entende que com o passar do tempo, a Suprema Corte passou apenas não a analisar apenas a forma como a lei surgiu, a forma como a lei foi criada, mas também o conteúdo da lei. Por falar sobre o controle de constitucionalidade no Brasil Império e na República Velha. A Constituição Imperial de 1824 introduziu no Brasil um sistema de 4 poderes, incluindo o emblemático poder moderador. Naquela época, o controle de constitucionalidade era estritamente político e parlamentar. Cabia à Assembleia Geral a tarefa de interpretar e zelar pela integridade das leis. O Judiciário não possuía voz ativa que tem hoje sobre a validade das normas. Esse papel era dividido entre o Legislativo, que criava e explicava as leis, e o Imperador, que servia como um freio institucional contra possíveis excessos do Congresso. Em relação ao controle de constitucionalidade na República Velha, a Constituição de 1891, fortemente influenciada por Rui Barbosa, moldou o Brasil à imagem do modelo estadunidense, adotando o nome de Estados Unidos do Brasil, e os pilares da Federação, da República e do Presidencialismo. Contudo, a fiscalização da constitucionalidade das leis foi incipiente durante a República Velha. Essa fragilidade decorria tanto da mentalidade dos magistrados, focada na tradição civil law e do direito privado, quanto da carência de mecanismos processuais que garantissem força ao Supremo Tribunal Federal. Essa lacuna institucional facilitou a hegemonia das oligarquias estaduais, permitindo que a política do café com leite, aliança entre São Paulo e Minas Gerais, idealizada por Prudente de Moraes, prevalecesse sobre a União, gerando recorrentes crises federativas. Bem, agora nós vamos falar sobre o controle de constitucionalidade no ano de 1934. Nós podemos perceber que ela é de cunho democrático e trouxe inovações importantíssimas para o sistema brasileiro, influenciada pelo modelo difuso americano. Dentre essas características, nós temos o controle difuso, que consolidou a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal declarar a inconstitucionalidade de leis em casos concretos. Depois, nós temos a representação interventiva, que institui a possibilidade de o Procurador-Geral da República ajuizar uma ação perante o STF para garantir princípios constitucionais sensíveis, forma federativa, garantias fundamentais, permitindo a intervenção federal. E temos também o papel do Senado, que previa que o Senado Federal poderia suspender a execução da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, conferindo efeitos erga omnes para todos, no caso, a decisão, embora inicialmente essa vinculação não fosse clara.
Agora nós vamos falar sobre a Constituição de 1937, que teve um apelido chamado Polaca, otorgado por Getúlio Vargas para instaurar o Estado Novo, e retrocedeu severamente em relação a 1934. Entre as suas características, nós podemos destacar a supremacia do Executivo, onde o presidente da República foi fortalecido e o poder judiciário enfraquecido. Depois nós temos a supressão de mecanismos. A Constituição de 37 suprimiu a representação interventiva que existia na Carta de 34. E, por fim, a inconstitucionalidade superável. O artigo 96, parágrafo único, estabelecia que o STF declarasse uma lei inconstitucional que fosse necessária ao bem-estar do povo ou defesa nacional. O presidente poderia submetê-la novamente ao Poder Legislativo. E se o Legislativo confirmasse por 2/3 dos votos, a decisão do STF perdia o efeito. Temos ainda o fim da vinculação do Senado, que deixou de tratar da suspensão de lei inconstitucional pelo Senado, dificultando a uniformização do controle. Essas são as principais características entre a Constituição de 34 e de 37, mostrando também nessa tabela a diferenciação entre essas duas constituições. Como, por exemplo, na de 34, que nós temos a democracia com a Era Vargas, enquanto na de 37 nós temos o autoritarismo com o Estado Novo, entre demais características já citadas aqui no vídeo. Sobre o controle de constitucionalidade no Brasil, a Constituição de 1946 adotou principalmente o controle difuso, em que qualquer juiz poderia declarar a inconstitucionalidade da lei, no caso concreto, com efeito entre as partes, e o STF daria a palavra final. Além disso, o Senado poderia suspender a execução da lei que tivesse sido declarada inconstitucional, ampliando os efeitos da decisão. Nesse momento, o controle concentrado ele era bastante limitado, em que era feita somente a representação interventiva. Depois, com a emenda número 16 de 1965, foi criada a representação de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, diretamente no STF, em que, nesse momento, passou a haver um fortalecimento do controle concentrado e os efeitos passaram a ser erga omnes, ou seja, para todos. O controle de constitucionalidade na Constituição de 1988 é o mecanismo que garante que todas as leis estejam de acordo com a Constituição. Ele é fundamental para assegurar a supremacia constitucional e a proteção dos direitos fundamentais. O Brasil adota um sistema misto. De um lado, temos o controle difuso, em que qualquer juiz pode deixar de aplicar uma norma inconstitucional em um caso concreto. De outro, há o controle concentrado, exercido principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de ações como a ADI, a ADC, a ADPF e a ADO. Além disso, o controle pode ser preventivo, antes da lei entrar em vigor, ou repressivo, após a sua criação. Esse modelo amplo fortalece o Estado Democrático de Direito e garante melhor segurança jurídica.